E aí, gente, eu sou Juliana França, estou aqui apresentadora do Papo na Laje, com um programa que fala sobre as juventudes que estão agindo nos seus territórios, nas periferias desse estado. Estou aqui hoje com a Marcele, maravilhosa celebridade de Realengo. Meu país! Henrique, dono do quê? Simplesmente do estado do Rio de Janeiro inteiro. Casa Fluminense presente. Primeiro prazer estar aqui no Papo na Laje. Meu nome é Henrique, eu sou cria de Imbariê, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sou geógrafo e eu sou coordenador geral da Casa Fluminense, que é uma organização que atua por esse debate de políticas públicas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Sou Marcela Oliveira, cria de Realengo. Eu sou graduanda em produção cultural lá na UF, Niterói. Um beijo pra todo mundo da UF. E aí, enfim, lá em Realengo a gente tem uma luta muito séria, assim, pela construção de um quarto urbano ecológico. Uma coisa pra gente já começar a falar é sobre os territórios, que a gente tem aprontado, tem feito no território. Henrique começou bem cedo a pensar sobre essas questões. Quando e como você se atentou para essas questões de território, que te impulsionou a pensar o seu território, que fizesse também você criar umas outras redes que te ajudam ainda hoje a pensar as questões do seu território? Eu sou um cara da Baixada Fluminense, um jovem preto da Baixada Fluminense, e assim como todos esses jovens pretos, tive essa infância de ter que trabalhar muito cedo e tal. Quando eu fui estudar em São Cristóvão, então eu morava em Caxias, pegava o trem, né, lá em Bariê, em Santa Lúcia, e ia até São Cristóvão. Então uma viagem de 1h40. E eu acho que é nesse deslocar pela cidade que a gente também entende o tamanho da cidade e você percebe a desigualdade, né? Que você está morando lá em Santa Lúcia e de repente você chega e estudava num lugar que tinha gente de vários lugares da cidade, né? Tinha gente do Flamengo, tinha gente de Niterói, tinha gente de Realengo, tinha gente da Baixada. E eu acho que foi um momento importante para mim de entender essa diversidade desses territórios que existem no Rio de Janeiro, mas, sobretudo, a desigualdade que existe neles, né? Eu acho que ali foi um primeiro momento, assim, de eu sacar isso. Eu acho que no segundo momento, Ju, para mim, é o pré-vestibular comunitário, né? Então, depois do Cefet, eu fiz pré-vestibular comunitário e no pré cai mais forte essa coisa de entender não só que existe desigualdade, mas que eu era um ator, né? Que eu era um sujeito dentro desse processo. Que eu ia agir ou por omissão ou por ação, né? Ou eu atuo para tentar superar esse quadro de desigualdade que a gente tem, ou eu me deixo levar por isso. Uma escolha foi necessária nesse momento, né? Exatamente. E aí... E aí fui fazer geografia para entender mais dessa cidade, né? Eu queria ser bombeiro, olha só. Então, eu queria ser oficial do Corpo de Bombeiro, mas acabou... Seria outra trajetória. E eu fui fazer geografia, né? E para entender mais dessas desigualdades urbanas que a gente tem. Então, eu acho que a minha trajetória passa por aí. Depois trabalhei no IBGE, trabalhei na prefeitura, e eu acho que a chegada na Casa Fluminense foi um encontro muito rico, muito especial para mim, porque misturava questões da minha origem de um jovem da Baixada Fluminense, querendo entender que desigualdade era essa que eu vivia, querendo entender caminhos para tentar superar essa desigualdade. E eu tive um encontro feliz com uma galera que estava construindo a Casa Fluminense em 2013, e desde então venho construindo esse espaço como um espaço que se articula com vários outros coletivos e lideranças da região metropolitana, que busca fazer a discussão de política pública no Rio com base em dados, indicadores, para a gente compreender qual o diagnóstico e quais são as propostas que a gente precisa para superar isso. E aí lá em Realengo a gente tem um terreno que está abandonado. Abandonado real, tipo, abandonado. E é um terreno que ele tem a propriedade, né, como sendo do exército.
Só que sendo um terreno que é da União, se outras pessoas, entre sociedade civil e entidades públicas e universidades, dizem que gostariam de fazer algo com aquele terreno, isso deveria ser discutido, né? Sim. Deveria ser pautado. Tá lá na lei, legislativamente falando, que terrenos assim podem ser, né, discutidos sobre com quem fica a propriedade. Isso não rolou. Então ficou com o Exército. O Exército tem a pretensão de construir um condomínio de prédios, e aí aquela grande loucura de vários prédios com playground no meio. Mais prédios, E né? aí esse playground no meio, quem vai ter acesso a esse playground no meio, né? E esse playground, vai ter árvore ali real, né? Porque as árvores que existiam dentro desse espaço, que era uma fábrica de cartuchos, já foram derrubadas, né? E essa memória dessa fábrica de cartuchos, que é uma memória do bairro, uma memória do território, ela já foi não completamente apagada, mas não completamente apagada justamente porque a galera do parque fica contando e recontando essa história. Se você colocar Realengo no Google, aparece lá: massacre na escola Tasso da Silveira em 2011. Bairro violento, acontece sei lá o quê. Assalto não sei aonde. Aí depois aparece Pedro II, e aí depois o IFRJ, e quase não aparece nada sobre o parque. E eu olhava isso e falava, cara, não é possível, mano, que tu bota Realengo, que é um bairro grande, né, uma região administrativa grande, com mais de 250 mil habitantes, e essa é a história que tem pra contar do lugar. E os coletivos culturais, e a aluna de Realengo, e o meu show do Forfã, a primeira vez que eu vi um show, sabe, todas essas histórias, porque elas não estão contadas, como é que a gente conta? E aí eu acho que o movimento do parque não é só pela construção do parque, ele é por essa possibilidade de a gente poder contar as nossas histórias pela nossa perspectiva. Então, implementar um parque verde em Realengo, né, e um parque verde que seja um parque verde construído com o movimento, e não só vários prédios com um corredor verde no meio, que é a proposta que eles falam, não, mas vai ter verde, eu quero que todo aquele espaço que está abandonado esse tempo todo seja 100%, né, revitalizado e 100% transformado em uma área que seja verde, que seja pública, que seja possível, que seja nossa, sabe, em que a gente possa pensar e contar essas histórias, contar a história da fábrica, contar a história da luta do meu parque, contar a história da ocupação Parquinho Verde, que é uma parada que já é externa ao parque. Então, um terreno gigante, né? 150 mil metros. Já teve área verde ali, né? Tem essa memória, né? Super. Que é um pouco diferente do que o Henrique trouxe pra gente, no sentido que ele fazia um trânsito muito grande e ele conseguia se deparar com essa disparidade, né? Pô, na minha cidade, em Caxias, Cadê? Mas eu vejo em outros lugares as coisas estão... Cara, mas aí que tá, isso é muito doido, porque, né, eu cresci em Realengo e eu fui ter esse olhar pro parque de uns 4 anos pra cá, 5 anos pra cá, justamente nessa mesma perspectiva. Saí do bairro pra estudar, fui conhecendo outras paradas, aí começou a falar, pô, e o meu bairro como é que é? Como é que eu faço isso lá? Como é que eu vejo isso lá? E aí fui conhecendo, entendendo, observando, aí entendi a luta pelo parque, porque era uma coisa muito distante, né? E isso rola muito, né? Em todas as periferias. Sempre tem uma galera mobilizada em prol de uma parada. Pode ser um rio, né, que precisa ali de uma parada de saneamento. Pode ser uma questão, às vezes, de saúde, alguma coisa de educação. Sempre tem uma luta que os bairros necessitam. E isso sempre parece distante da gente, porque a gente é jovem, a gente tá cheio de trabalho, a gente, né, precisa viver. Em outro lugar. E aquilo é sempre algo, uma coisa que acontece lá no meu bairro. E mudar essa chave para uma coisa que acontece lá no meu bairro para algo que também me pertence e que pode ser alavancado com a minha ajuda, e aí que tá a viralização, né? Eu falei, cara, eu tenho que somar aqui nessa parada, pô, esse bagulho tá acontecendo, como é que eu não vou somar nisso aqui? Já tinha, né, já era comunicadora, né, mestre de cerimônia de voador, pá, o que a gente vai fazer? Tem que mandar uma carta pro secretário do Meio Ambiente, mandar uma carta pro Eduardo Paes, dizendo... Prezado prefeito Eduardo Paes, não. Querido prefeito Eduardo Paes, não. Dudu. Aqui quem fala é ela, a articulação do movimento pelo Parque de Realengo Verde. Tá passado? Ela estava falando sobre uma questão da formação de lá da política. Você está fazendo na Casa Fluminense ou não? A gente é parceiro. Tem amigos. Mas porque me lembrou, porque a casa está sempre fazendo esses cursos de formações políticas, Sim, né? sim. Tipo, e aí eu queria muito que vocês falando da formação de cada um, de cada uma, esse lugar de como a educação, e aqui usando a educação política, como isso é importante para transformar os territórios. Como que vocês entendem isso? Enfim, falo isso porque participei também da construção da agenda da minha cidade, e a gente vai falar um pouco sobre isso também mais pra frente, mas de como os agentes do território, quando eles começam
enfim, a se instrumentalizar politicamente, eu não estou falando de política institucional, né? Como que isso pode reverberar no território como um todo? Como que vocês veem isso acontecendo? Acho que eu tenho uma história legal para compartilhar sobre isso, né? É isso. A Casa Fluminense ela tem um curso anual de políticas públicas, é um curso que para 40 pessoas, abre turma todo ano, então a gente já fez 5 edições já do curso, mais de 200 pessoas já participaram desse curso. Tem uma história legal de uma moça chamada Débora, ela é de Belford Roxo, ela fez parte da primeira turma do curso em 2016. E aí teve uma atividade daquele curso que em 2016 tinha eleição municipal, era ano de Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, e a gente fez um grande encontrão que chamou os candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. A Débora, de Belford Roxo, que fazia parte desse curso, foi nesse evento que a gente produziu. Ela sempre fala que gostou muito do curso, mas ver aquele encontro que a gente juntou diferentes candidaturas para que a gente, enquanto sociedade civil, apresentasse o que a gente queria, né? Que é o contrário dos encontros de política, né? Que o político que chama só para falar. Sim. Não, a gente convocou para vocês escutarem. E a gente fez isso e a Débora fala, cara, que aquilo foi um marco para ela. Assim, de cara, não sabia que isso era possível e eu quero fazer isso no meu território. Pois bem, a Débora encerrou o curso, foi fazer outras coisas. Ela desenvolve hoje um trabalho incrível em Belford Roxo. E no ano passado, ela resolveu fazer um encontro com os candidatos da cidade, né? Maneiro. Aquilo que ela se inspirou em 2016, aí buscou a Casa Fluminense, né? Eu quero ajuda, a gente tinha lançado algumas publicações e tal, para fazer esse encontro com as candidaturas. Eu estou contando isso tudo porque tem a ver com isso que você falou, Ju e Marcelo também, da importância das redes, né? Eu acho que tem uma tarefa importante para a gente, juventude, que é o exercício da formação. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter um compromisso nosso com a nossa formação, de buscar conhecimento, mas também com a articulação de diferentes saberes, né? Quer dizer, que formação é essa? É a partir de diferentes saberes, que vem da academia, que vem do terceiro setor, que vem dos movimentos populares, que vem de quem não está necessariamente engajado nesses espaços, mas é aquela mãe que cuida de vários BOs dentro da comunidade, né? Então acho que a gente precisa reconhecer toda essa miríade de conhecimento e se preocupar com processos de formação. E aí, eu acho que a partir do processo mais aprofundado de formação, a gente amplia a nossa capacidade de atuar politicamente. Essa coisa de reconhecer os debates, acho que tem a ver também com se apropriar dos debates, porque os debates são nossos, eles sempre foram, né? São as populações quilombolas, ribeirinhas, periféricas, faveladas, que discutem e que criam, né, a maior parte do saber que a gente tem, que a gente vive, sabe? Quem nunca passou fome não pode coordenar nada nessa vida. Então, assim, que ninguém precisa passar fome. É um debate que a gente está agora, né? Sobre por que voltamos aí para esse mapa da fome, como a gente precisa sair dele. Mas quando você fala de fome, de perrengue, de correr atrás do ônibus, de fazer Enem e precisar passar porque não vai ter outra oportunidade, quando você fala de desigualdade, todos esses links, assim, esses debates, eles são nossos. Eles são da nossa galera, né? E a gente tem que fazer eles pelas nossas perspectivas. Se a gente não conta as nossas histórias, alguém conta pela gente. E aí quem conta vai contar de um jeito X, Y, Z, que pode nos representar, mas também pode não ter nada a ver com o que a gente realmente vive, né? Então acho que tem a ver com isso, de pegar as narrativas e falar, cara, esse assunto aqui é meu. Independente do se eu moro num lugar que tem muito ou pouco verde, inclusive se eu moro num lugar que tem pouco verde, principalmente, a pauta de racismo ambiental ela tem que ser minha. Por que tem tanto verde quando você vai pra Zona Sul do Rio e por que vai tendo menos quando você vem vindo pra Zona Oeste, sendo que na Zona Oeste você tem, né? Ali em Realengo tem Serra do Mendanha, tem parte da Toda Pedra Branca, então o verde tá lá. Foi criada uma cultura pra gente que o lazer não é importante, que o verde não é importante, a gente que tá na periferia, eu que sou de Japeri, o verde não é importante, o lazer não é importante. Eu tava falando que no Uber eu não arrumo confusão sobre machismo, eu não arrumo confusão sobre racismo, eu não arrumo confusão por causa eu arrumo confusão quando alguém fala que não precisava construir uma praça. A Uber tá falando, não precisa, pra que construir outra praça, em vez de construir uma creche, construir um hospital? Meu amigo, Preciso de praça. Precisa da praça.
pega lá um Uber, pô, tu tá indo, né, da Baixada pra algum lugar no centro pra ter o teu lazer, pra curtir, tá indo pra Lapa. Todo mundo vai pra Lapa, né? Então eu estou indo pra Lapa, aí alguém fala, ah, mas muito longe, né? Ah, mas depois vai ser muito ruim pra voltar. Ah, vai ser muito ruim pra voltar, isso é péssimo. Então por isso que a gente tem que discutir uma de mobilidade, tá ligado? Tem que discutir mobilidade porque eu tenho que poder ir e voltar. Eu tenho que poder. Se eu não posso, algo está errado. A gente tem uma peça no código que a gente criou um texto, uma música, uma sátira que é isso. A gente pode ir, mas não pode vir. A gente até consegue chegar nos lugares, mas voltar pra casa fica difícil. É aquele cálculo de vou pra pegar o primeiro ônibus voltando. Exatamente, né? é isso. Cálculo Então, ou pegar o último, né? Sai antes do rolê e pega o último trem. 10 horas acaba. No meu caso não dava, né? Eu pegava o Piabetá Central, né? E aí tinha um ponto ali no passeio, né? Então eu ficava mirando. Aí o primeiro ônibus indo pra Piabetá era, sei lá, 5 horas da manhã, a hora que eu tinha que voltar. Se o rolê acabasse mais cedo, eu tinha que ficar por ali. Cara, eu tinha a sorte que tinha o 393, né? Que é o ônibus vai lá pra Bangu, pra Zona Oeste e tal. E ele era a noite inteira e era mesmo, assim. Tu podia chegar no ponto, ia ter o bonde ali no ponto. Pesado, privilégio sinistro. E hoje em dia não tem mais isso, Bangu. Né? E ter esse ônibus foi o que me permitiu, por exemplo, ver uma peça de teatro. Me permitiu, sabe, tipo, tomar uma cerveja, cara. Tomar uma cerveja depois da estudava em Niterói, né? Então vinha de barca. Na ida eu ia ônibus até o trem, aí pegava o trem pra São Cristóvão, aí São Cristóvão pegava um ônibus, porque eu também tinha o privilégio de poder ter uma grana pra pegar aquele ônibus de R$8. Então pegava o ônibus de R$8, soltava no meio de Niterói e andava até a faculdade. Na volta, pegava a barca, aí parava na Praça 15 e tinha que andar até a Uruguaiana ou pegar um ônibus e tal pra poder voltar pra casa. Então nesse caminho tudo acontecia, podia passar no CCBB, podia, enfim, ter opções, né? E é só privilégio, assim, um privilégio poder andar na cidade, cara, isso é muito louco. Isso deveria ser direito. É direito. E teoricamente dizem que é direito. Poder Eu estar digo, na a cidade. gente tá zoando a Marcela aqui, mas acho que a gente que é preto, que tá nas periferias desses grandes centros urbanos e econômicos, a gente não tem privilégio, a gente tem algumas vantagens, né? E nesse caso é uma vantagem De ter um ônibus. De ter um Pra ônibus. voltar pra casa. É uma vantagem, né? Que é uma coisa. É isso, a gente tá aqui meio que falando sobre essa retomada, reivindicar um direito básico de mobilidade urbana, de conseguir se deslocar. Por que a gente é sitiado? Mobilidade é mais do que transporte, né? Porque no fundo mobilidade é como é que eu aproximo do local que a gente mora as oportunidades de trabalho, as oportunidades de lazer, oportunidades de desenvolvimento. E é por isso que é importante ter um parque verde em Realengo. Você não precisa ter que só se deslocar até A Quinta da Boa Vista, que eu amo, né? Várias lembranças, mas... Exatamente. Então a gente precisa ter as coisas perto de casa, né? E aí eu acho que quando a gente pensa nessa metrópole do Rio de Janeiro, que é uma metrópole muito segregada, né? Você falou, você usou uma expressão sitiada, né? É muito segregada. Tem a ver com o modus operandi dessa cidade de afastamento dos pobres, né? Desde sempre a história foi essa. Imagina que o Rio de Janeiro, na virada do século, né, pessoal, do século XIX, século XX, uma cidade super negra, né? Sim. Toda uma herança colonial muito forte ainda. A centralidade, né? A cidade do Rio ali, né? A pequena África e essa população negra dos cortiços. Então, esse processo de modernização do Rio de Janeiro, que um pouco começa a destruir os cortiços e apontar a Zona Sul como lugar das classes abastadas, e você destina as terras baratas e aí cortadas pelo trem para o subúrbio da Zona Norte, Baixada Fluminense, esse é um pouco o marco fundamental de divisão dessa cidade. Sim. E é importante dizer o seguinte, essa virada para cá não é só para a Zona Sul, ela não é só, aqui é um novo lugar de moradia. Aqui também é um novo lugar de reprodução do capital. Porque essa galera que tem dinheiro é que compra as glebas de terra da Zona Sul. Os donos das glebas de terra da Zona Sul são os empreendedores imobiliários, né? Aí começa a especulação. Aí... Que tem relação com as companhias de bonde. Sim. Então o bonde chega em Copacabana, em Ipanema, antes de ter população. Sim. Então você valorizar aquela terra... Aí a especulação começa, vamos levar ali o transporte. E para amarrar finalmente, essa força social é que também impulsiona o poder público. Esse grupo social que vai influenciar para que você destine maior parte do investimento público para essa região aqui. E aí
desde nunca teve política de habitação para pobre e tal, e a preocupação sempre é levar investimento público para melhorar uma parte da cidade que, repito, está ligado com a reprodução desse capital imobiliário que sempre deu as cartas no Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha isso, lá no início do século, a gente pensa 100 anos depois, tem a Olimpíada, aí quando você vê que o grande investimento de mobilidade foi o metrô da Barra, de Ipanema até a Barra da Tijuca, botou 10 bilhões naquele metrô, enquanto você botou 1 no trem, é a mesma lógica. É a mesma, 100 anos depois, é a mesma lógica de valorização de um pedaço de terra da cidade, de reprodução de um capital imobiliário, e uma outra parte da população, majoritariamente preta e pobre, né, de onde literalmente nós somos, fica à mercê desse processo. Então, eu acho que a compreensão dessa chave econômica da reprodução desse capital e o abandono da cidade por outra, e é claro, repito, isso só funciona, Ju, por conta do racismo que a gente tem. Sim. A única coisa que explica a gente investir 10 bilhões no metrô da Barra e não investir no trem é o racismo. Vocês têm pensado, sonhado, fabulado pro futuro, que vocês têm... cara, eu quero que tenha, sei lá, trem 24 horas, sabe? Ramal Japeri. Eu acho que um sonho específico meu, e eu acho que ele acaba se traduzindo também na Casa Fluminense, eu acho que tem a gente conseguir ter um planejamento de fato, planejamento com ação, né? Também não é um plano de gaveta, mas metropolitano, que consiga compreender essa metrópole como um todo. Estou falando de uma metrópole com 12 milhões de habitantes, a segunda maior do país, uma das maiores do mundo, com muitas desigualdades, e que a gente precisa priorizar o investimento público nas áreas que mais precisam. Parece meio óbvio falar isso, mas o que a nossa história mostra é que muitas vezes o investimento público ele acaba reproduzindo certas estruturas de desigualdade, porque você não investe onde de fato precisa ser investido. Então, dentre das várias coisas que eu acho que a gente precisa investir no Rio de Janeiro, eu acho que eu tenho um sonho que é esse de como é que a gente transforma o trem em metrô de superfície. Eu acho que esse deveria ser um sonho coletivo do Rio de Janeiro. A gente transformar os trens, hoje são 104 estações que tem na Supervia, 12 municípios são atendidos pelo sistema de trem, e a gente deveria ter esse trem com qualidade de metrô. É possível, é possível. Esse é um sonho super factível que a gente deveria ter. Agora, não é só o trem, né? A gente precisa pensar que o trem ele é um eixo para o desenvolvimento urbano, social e econômico dessa metrópole. O entorno dessas estações são centralidades importantes para aproximar novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de lazer, de acesso a diferentes serviços públicos ou privados. Então, essa metrópole hoje que concentra tanta oportunidade no núcleo central, né, da capital, ela pode distribuir melhores oportunidades. Fazer de cada periferia um centro. Exatamente. A gente precisa de uma metrópole polinuclear, com múltiplas centralidades, e que quem vive em Bariê pode resolver suas coisas, talvez em Saracuruna. Também não vai resolver tudo em Bariê, mas resolve em Saracuruna. Então, eu acho que esse é um sonho que a gente precisa sonhar, detalhar, mas também lutar e trabalhar para ele. Acho que é Tô sonhando junto. Tô sonhando junto. Mas pensar que política pode ser verbo. Não precisa ser substantivo. Legal. Política pode ser verbo. Pode ser algo que a gente faz, porque tem aquele papo, né? De política não se discute. Política se discute sim, se discute muito. Inclusive para dizer, não estou entendendo nada. Tem que simplificar essa explicação aí. Não estou entendendo, irmão. Fazer o quê? Você vai dizer aí um monte de coisa talvez um monte de coisa em inglês, aí eu não vou entender. Ou então talvez palavras muito complexas, eu não vou entender. Ou então agendas sempre no centro, então eu não vou poder comparecer. Ou então atos em horários que não correspondem com a classe trabalhadora, então a gente não vai poder estar. Então assim, a gente tem que discutir a política tem que ser verbo para a população como um todo, para a gente poder se sentir parte. Isso é um ponto. Outro ponto, que eu acho que é sem querer romantizar, mas também tentando deixar esse lugar da esperança, né, esse lugar do é possível, é que mesmo que o parque urbano ecológico não seja implementado em Realengo, o que a gente viveu até aqui, conta. Porque o que a gente viveu até aqui é o que o padre João Cribim viveu há 50 anos atrás. É que
é o que o Ângelo Inácio viveu há 30, o Paulo Novaes, e, enfim, o Wagner e todas as outras pessoas, pô, a Vânia, são pessoas da antiga do movimento. Quem sou eu que cheguei agora? Eu sou uma pessoa da comunicação que fez um vídeo maneiro e que fortalece o rolê. Mas quando as outras pessoas já estiveram ali fazendo aquilo, sabe? E como isso vale a pena, porque faz a gente continuar acreditando e faz essas histórias se repassarem, perpetuarem, faz aquele lugar não virar só uma fachada escrito Confex, faz ter uma história por trás daquilo. Então, mesmo que não seja implementado, mas vai ser, alô, prefeito, mas mesmo que não seja, eu acho que a trajetória até aqui, o que a gente aprendeu até aqui e o que a gente vai poder articular em outros lugares, é isso, a rede, as pessoas que se inspiraram, as tecnologias que a gente criou, mesmo que seja tecnologia de gambiarra mesmo, tá tudo bem. São as nossas possibilidades de fazer que isso seja aplicado para outros lugares, para outras pessoas, já vai valer a pena, sabe? Já faz valer a pena, já faz com que faça, né, sentido, faz essa política virar verbo, porque vira uma ação, vira uma constante. Ah, não vai dar certo aqui, talvez, né? Uma coisa que você está pensando pro seu bairro, pro seu estado, enfim. Não vai dar certo aqui, mas talvez inspire outro lugar e lá dê certo. Ou talvez dê certo com outros tipos de articulações, talvez dê certo com outra rede, com outra galera. Então, se permitir continuar sonhando, sabe? E descansar também. Descansar. Se permitir continuar sonhando, se permitir propondo, eu acho que faz parte do meu sonho, sabe? Meu sonho é poder continuar contando essa história, que é a história de uma mina preta de Realengo, de uma família católica, sabe? De uma família que é super reservada em muitos sentidos, mas que me apoiou a fazer produção cultural, me apoiou a estudar em outra cidade, sabe? A gente está organizando os nossos sonhos, a gente está pautando os nossos sonhos através da agenda, a partir do parquinho, a partir de outros lugares. Escrever é importante, documentar é importante, a gente precisa retomar esse lugar das nossas narrativas, a gente precisa contar as nossas histórias e acho que vocês estão fazendo isso brilhantemente. Queria agradecer imensamente, tô toda arrepiada, tô muito feliz. Obrigada pelo seu sim, obrigada pelo seu sim. Agradecer a cada um e cada uma que está aqui, essa galera linda do audiovisual. Agradecer principalmente a família da Amanda, que é a nossa produtora, tá, que tá cedendo essa live pra gente. Fala o arroba das redes sociais de vocês, faz o jabá aí. Arroba Casa Fluminense e o meu é arroba HRQ Silveira, Henrique Silveira. O meu é arroba Marcele Olive, arroba Parquinho Verde, arroba Parque de Realengo. Papo na Laje, sigam a gente nas redes sociais e vamos aí alargar e construir cada vez mais redes. Obrigada pelo seu sim, né, Ju, por essa mediação, Ai, por essa compreensão. obrigada, meu mesmo. Carinho. Maravilhosa. Obrigada, gente, obrigada. Axé pra nós.